Neste vídeo, nós vamos criar uma loja online utilizando o framework Rails. Eu gostaria que você visse esses vídeos enquanto resolve os exercícios da aula. Desta forma, você vai fixar melhor como o Rails funciona. Nos enunciados dos exercícios estarão as referências de quais vídeos devem ser vistos para resolvê-los. Eu preparei também um repositório no GitHub, vou abrir ele aqui. Esse repositório, o endereço dele é github.com/estágio em programação/store. Ele tem a aplicação toda que a gente vai desenvolver ao longo desse vídeo e dos próximos. E eu deixei bem organizado todos os commits que você precisa para entender o que foi feito passo a passo. Então, por exemplo, agora a gente vai começar a criação da aplicação. E a gente vai executar esse comando aqui para criar a aplicação de Store. Aí em seguida a gente vai fazer algumas outras alterações, por aí vai. Então assim, quando vocês forem fazer os exercícios dessa aula, eu sugiro que vocês acompanhem passo a passo o que foi feito nessa aplicação. Lembra que os commits que estão mais aqui embaixo foram os primeiros e os mais aqui em cima foram os últimos. Então olha nessa ordem, de baixo para cima. Então vamos começar criando a aplicação dessa loja online que a gente vai chamar de Store, essa aplicação. Aí basta executar esse comando, Rails New Store. Nesse comando, diferentemente do que eu mostrei no último vídeo, existem algumas coisas um pouquinho mais específicas. Eu utilizei a opção Database igual a MySQL. Por padrão, o Rails usa um outro sistema de banco de dados chamado SQLite, porque ele é um pouquinho mais simples e mais direto para quem está começando a programar com Rails. Mas dado que vocês já sabem o MySQL, eu acho que é interessante que a gente crie essa aplicação usando o MySQL. Eu também pulei os testes. Usei essa opção aqui para o Rails não gerar testes conforme a gente desenvolve essa aplicação. Como essa é uma aplicação simples, eu não quero adicionar testes de controller, testes de models e por aí vai. Numa aplicação real seria interessante usar, mas para essa daqui eu não vou querer. Então assim, o Rails, igual a gente viu na última aula, criou todos os arquivos que a gente precisa e ele rodou o bundle install. Como a maioria dessas gems eu já tinha instalado no computador, acabou que foi bem rápido esse bundle install aqui. Só precisou mesmo instalar, parece que esse MySQL 2, que é referente ao banco de dados MySQL, e uma versão mais atualizada do Rake. Bom, a gente agora tem a nossa aplicação Store. Dá para ver aqui a pastinha Store, eu vou inclusive entrar nela, vamos entrar aqui. E eu consigo também ver todos os arquivos que foram criados aqui no navegador de arquivos do Cloud9. Bom, vamos lá, a gente acabou de criar a nossa aplicação. Quando a gente cria uma aplicação em Rails, em geral, eu gosto de mexer em alguns arquivos de configuração que deixam a aplicação um pouquinho mais específica para o Brasil. Então, por exemplo, eu entro nesse Application RB aqui, que é onde tem a maioria das configurações que eu preciso fazer. E uma das coisas que eu faço é configurar, por exemplo, o Time Zone. No Brasil a gente está no GMT-3. Em geral, a maioria dos sistemas aceitam alguma coisa assim chamado Brasília. A aplicação vai ficar específica para o Brasil, para GMT-3, então o horário vai estar certinho aqui. E daí uma outra coisa que eu gosto de configurar é a localidade da aplicação. Basicamente é a língua principal dessa aplicação, a língua padrão. Então quando não for especificado que a gente quer em inglês, a gente vai usar sempre o português do Brasil. Aí por conta disso, a gente vai ter que criar um locale aqui dentro para português brasileiro. Por padrão vem esse arquivo em inglês aqui, que ele tem apenas um exemplo aqui de como usar esse arquivo aqui, é um YAML. É bem simples usar um YAML, basta você criar chaves, por exemplo, EN, dois pontos, aí dentro delas pode ter outras chaves, EN, dois pontos, e aí sempre acaba com algum valor, que normalmente é uma string. Então eu vou criar agora um arquivo em português brasileiro e eu vou usar como referência um arquivo que é bem comum para aplicações Rails. Tem um cara que ele traduziu
o Rails para praticamente todas as línguas. E aí ele colocou no repositório dele, que é esse repositório aqui. Então eu vou pegar esse arquivo aqui exatamente do jeito que está aqui, o conteúdo todo desse arquivo, e eu vou colocar aqui dentro. Vou criar um arquivo aqui chamado ptbr.yaml, e aí eu vou colocar aqui dentro todo essas traduções aqui para o português brasileiro. Então aqui a gente vai ver coisas, por exemplo, abreviação de dias da semana, de meses, no caso dias da semana completos, formatos. Então quando a gente estiver falando de data, vai ter dia, barra mês, barra ano. Enfim, tem diversas coisas aqui que vão ser úteis estarem traduzidas para português brasileiro. Sempre começo uma aplicação em Rails fazendo essas coisas. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é remover algumas gems que eu sei que eu não vou precisar. Uma que inclusive me atrapalha muito é essa Coffee Rails. Essa gem, ela permite que o Rails interprete CoffeeScript, que é uma linguagem que substitui o JavaScript. Você consegue programar em CoffeeScript e automaticamente o Rails vai gerando JavaScript a partir do CoffeeScript. Existem algumas vantagens de usar CoffeeScript, mas em geral eu acho ruim quando a gente trabalha com linguagens muito diferentes das que são mais usadas. E então a primeira coisa que eu costumo fazer aqui numa aplicação é comentar o uso do CoffeeScript. Eu deixo de usar ele. Tem outras coisas que às vezes eu também deixo de usar, mas elas aqui nesse caso não vão fazer muita diferença para essa aplicação. Então por enquanto a gente vai só cancelar o uso do CoffeeScript através da gem Coffee Rails. Bom, a configuração da aplicação é basicamente essa. Uma coisa que vale a pena você também olhar, mas que no caso não vai ser necessário a gente mexer para essa aplicação, é a configuração de conexão com o banco de dados. Como a gente especificou que a gente está usando MySQL, o Rails ele já fez automaticamente uma configuração pensando em MySQL. Então ele está usando aqui o adaptador de MySQL 2, que inclusive é essa gem aqui, ó, MySQL 2. Ele está falando que a conexão vai ser feita usando o encoding UTF-8, então tudo que for trocado de comunicação vai estar nesse encoding. E tem mais algumas outras coisas. É sempre bom garantir que o modo de acesso à aplicação está correto. Então assim, por padrão, não está escrito aqui, mas por padrão o host é o localhost. Ou seja, o banco de dados MySQL tem que estar rodando nessa máquina para o Rails conseguir se conectar. Isso daqui está omitido, não tem problema nenhum. E ele também está especificando que o usuário é o root e não tem senha. Nessa máquina do Cloud9, quando a gente preparou aqui para o curso, já veio com o MySQL instalado e justamente com essa configuração. Nome de usuário root e sem senha. A única coisa que a gente precisa fazer é ligar o MySQL. Então eu vou iniciar ele aqui. Caso ele ainda não esteja iniciado, a gente inicia ele. Pronto, o MySQL já está rodando aqui, comando bem simples. Eu sei que vocês já tiveram essa aula, mas vale reforçar. O comando para iniciar o MySQL no Ubuntu é esse aqui, sudo service mysql start, ok? Agora com o MySQL rodando, a gente pode criar o banco de dados dessa aplicação. A princípio ele não vai ter nenhuma tabela, vai ser só um banco de dados de fato. E o banco de dados, o nome dele, no caso o banco de dados para desenvolvimento, vai ser esse daqui, Store Development. O Rails também vai criar um banco de dados para testes. No caso a gente não vai fazer testes para essa aplicação, mas se fizesse, quando a gente estivesse rodando os testes, ele se conectaria a um outro banco de dados, que não é o de desenvolvimento. E ele não vai criar aqui nesse ambiente, mas se a gente fizesse o deploy dessa aplicação em produção, ele criaria um banco de dados chamado Store Production. Bom, então agora a gente vai criar o banco de dados dessa aplicação. Para criar o banco de dados, basta executar um comando bem simples. É uma task do Rails, que já vem por padrão quando a gente usa o Rails. Então, quando a gente chama tasks, em geral a gente chama essa biblioteca rake, é um comando esse rake aqui. E o comando que a gente vai usar é db de database create. Então assim, o Rails criou então para a gente
dois bancos de dados, o de desenvolvimento e o de testes. Você tem que ver isso daqui na sua tela. Se você viu alguma outra coisa diferente disso, é provável que o seu MySQL não esteja ligado ou que você tenha algum problema com a configuração de conexão com o MySQL. Então eu sugiro que você, quando executar esse comando, tenha certeza de que apareceram essas mensagens, de que os bancos de dados de desenvolvimento e de testes foram criados. Beleza. Com isso, a gente já pode subir a aplicação, iniciar ela. Aí basta rodar o comando Rails S. Como a gente está rodando aqui no Cloud9, a gente vai precisar rodar um comando um pouquinho diferente, que permite conexão via máquinas externas. Esse comando é basicamente a opção bind, e aí a gente especifica que qualquer IP pode acessar essa máquina. No caso, a gente está usando a Gem Puma. Dependendo do seu sistema operacional, por exemplo, se você fosse rodar isso aqui no Mac, talvez até no Windows, pode ser que o Puma não subisse na porta 8080. Ele poderia às vezes subir na porta 3000, por exemplo, ou até em outra porta. O que eu recomendo nesse caso é que você verifique qual foi o endereço que apareceu aqui nesse mini log de inicialização do Rails. Sempre verifica qual que é a porta, tá? No Cloud9, provavelmente ele já é um ambiente que tem algumas variáveis que especificam que aplicações que forem serem inicializadas nele devem subir nessa porta. Por isso que o Puma está subindo nessa porta. Mas eu acredito que em outros ambientes ele subiria na porta 3000. Então vamos lá, está subindo na porta 8080 e aí, assim como a gente viu numa aula anterior, a gente consegue abrir essa aplicação. Vamos abrir aqui no browser. Então já está na porta 8080. Ok, o Rails está rodando aqui, deu tudo certo. A ideia desse vídeo era ser bem curto mesmo, e esse vídeo corresponde aos primeiros 2 commits que estão lá no repositório. Então a gente criou a loja e a gente fez uma configuração inicial dessa aplicação. A partir dos próximos vídeos, a gente vai fazer, de fato, o desenvolvimento de algumas coisas dentro dessa aplicação.